Oi, turma! A gente vai ver agora a regressão linear simples pelo método dos polinômios ortogonais. Esse exemplo foi retirado do livro de experimentação agrícola de Banzato e Cronca. Bom, no caso em que os tratamentos são quantitativos e em mais de 2 níveis, uma análise completa ela deve levar em conta a regressão. Então, a gente subdivide os graus de liberdade de tratamentos em regressão linear, regressão quadrática, regressão cúbica, regressão de quarto grau, cada uma com 1 grau de liberdade. No entanto, uma regressão maior do que terceiro grau, ela não tem interesse prático, de modo que na análise de variância a gente pode considerar as regressões maiores que terceiro grau como uma única causa de variação que vamos chamar de desvio de regressão. Então, quando os níveis são equidistantes, essa decomposição ela pode ser feita de modo simples pelo método dos polinômios ortogonais com auxílio de coeficientes dados em tabelas. Então, vamos considerar como exemplo o experimento efeito de doses de gesso na ruptura do feijoeiro montado segundo o delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições e 7 doses de gesso, 0, 50, 100, 150, 200, 250 e 300 kg por hectare. Para a característica peso de 100 sementes, os resultados obtidos estão apresentados na tabela 1, onde a gente pode ver os tratamentos, as repetições e os totais de tratamento. Então, a gente monta um quadro com os totais de tratamento e com esses coeficientes que são dados em tabelas. Essas tabelas a gente pode encontrar facilmente nos livros de estatística. Então, a gente tem os componentes de primeiro grau, de segundo grau e para a equação cúbica. E também temos os valores de K e de M que a gente vai utilizar para encontrar a equação. Então, com esses coeficientes e com os totais dos tratamentos, a gente vai estabelecer, então, esses contrastes ortogonais, sendo um contraste para a regressão linear, outro para a regressão quadrática e assim por diante. Então, para a regressão linear, a gente tem a fórmula do contraste sendo o somatório dos coeficientes para o contraste linear vezes os totais. A gente tem os coeficientes aqui e os totais, então é menos 3 vezes 554,4 mais menos 2 vezes 614,4. E assim a gente encontra o valor para esse contraste de 217,7 gramas. E com isso a gente pode calcular então a soma de quadrado da regressão linear, que vai ser esse contraste que a gente encontrou elevado ao quadrado dividido por R, que é a repetição, vezes K para linear, que é 28, que a gente encontra aqui também na tabela. A gente faz o mesmo então para a regressão quadrática, utilizando aqui os coeficientes para a regressão do segundo grau. A gente encontra um valor negativo de 657,3 gramas e calcula com isso a soma de quadrado da regressão quadrática, elevando ao quadrado esse valor do contraste, da estimativa do contraste, sobre a repetição e o K referente à equação quadrática, que está aqui na tabela. E aí a gente vai fazer isso para regressão cúbica também. Então, a gente vai pegar aqui os coeficientes da regressão equivalente à regressão cúbica, multiplicando pelos totais de tratamento também para encontrar a estimativa do contraste e para calcular assim a soma de quadrado da regressão cúbica. E com isso a gente pode considerar então o restante, os outros 3 graus de liberdade, considerando os desvios da regressão. Então é calculado pela diferença da soma de quadrado de tratamento menos a soma de quadrado da regressão linear, menos a soma de quadrado da regressão quadrática, menos a soma de quadrado da regressão cúbica. Então, esse valor do desvio da regressão é 77,8. Então, a gente monta o quadro da nova. Vamos lembrar que a gente tem 7 tratamentos com 4 repetições, isso dá um total de 28 unidades experimentais. Como eu já falei, pelo método dos polinômios ortogonais, a gente tem 1 grau de liberdade
para cada regressão. Então, a regressão linear com grau de liberdade, a quadrática com grau de liberdade, a cúbica com grau de liberdade. Lembrando que a gente tem 7 tratamentos, grau de liberdade para tratamento é 6. E o desvio da regressão são os outros modelos que a gente não está desdobrando aqui, que é igual a 6 menos 3, 3. E aqui a gente segue, então, o delineamento inteiramente casualizado. O total 28 menos 1, 27, e o resíduo 27 menos 6, 21. Então, com isso, a gente pode preencher também os valores que já foram calculados da soma de quadrado para regressão linear, quadrática e cúbica. A soma de quadrado de tratamento a gente calcula da mesma maneira que a gente calcula para o delineamento inteiramente casualizado, assim como a soma de quadrado total e a soma de quadrado do resíduo. Então, o desvio da regressão da mesma maneira que o grau de liberdade, para a soma de quadrado vai ser a soma de quadrado de tratamento menos a soma de quadrado da regressão linear, da regressão quadrática e da regressão cúbica. É 77,8. E aí, a soma de quadrado total e a soma de quadrado do resíduo, da mesma maneira do DIC. O resíduo, uma subtração, 2.828,17 menos a soma de quadrado de tratamento. O quadrado médio, então, é a soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade. No caso, para a regressão linear, quadrática e cúbica, temos um grau de liberdade, então é o mesmo valor. Desvio da regressão e o resíduo, que é o que interessa para a gente calcular cada f para cada regressão. Então, aqui a gente tem o f calculado para a regressão linear, é o quadrado médio da regressão linear dividido pelo quadrado médio do resíduo. E assim também para a regressão quadrática e para a regressão cúbica e para o desvio da regressão. Então, a gente tem aqui significativo, a gente pode comparar esses valores com o valor encontrado na tabela F, com 1 grau de liberdade para N1 e 21 graus de liberdade para N2, que é o resíduo. A gente encontra, então, que a regressão linear e a regressão quadrática foram significativas a 1%. Como a gente já tinha falado, a gente escolhe, então, a gente determina a equação de regressão que será correspondente à regressão de mais alto grau que for significativa, mesmo que a outra de menor grau seja não significativa. Então, e quando o teste F para desvio da regressão, então, ele for significativo, então indica que a gente tem outros modelos que podem ser significativos, certo? Então, se a gente tiver interesse em estudar esses modelos de um grau maior do que a regressão cúbica, a gente pode desdobrar, então, esses 3 graus de liberdade também nos outros modelos. Então, agora, a gente vai encontrar essa equação para o modelo quadrático. Então, a gente tem uma fórmula geral aqui para encontrar a equação. Lembrando que o modelo quadrático a gente vai utilizar até aqui, então, é a média de y, B1, M1, P1, mais B2, M2, P2, e resolver aqui até encontrar a equação. Bom, a gente tem aqui que y é a média geral do experimento, certo? Então, é o total geral dividido pelo total de unidades experimentais. B1 é o contraste da regressão linear, a estimativa do contraste da regressão linear, que a gente já encontrou, sobre a repetição vezes K, que é o valor da tabela, que a gente encontra na tabela para a regressão linear. O B2 é a estimativa da regressão quadrática sobre a repetição vezes o K2, e aí a gente monta isso, então, usando os valores também da tabela de M1 e de M2, P1 e P2, certo? M1 e M2 é igual a 1, que foi dado na tabela, P1 é igual a X, e P2 é igual a X ao quadrado menos o número de tratamentos, elevado ao quadrado menos 1 sobre 12. Tudo bem? Se a gente resolver, então, aqui, 7 ao quadrado, 49. 49 menos 1, essa parte aqui, 48. 48 dividido por 12 é igual a 4, certo? Então, aqui, x ao quadrado menos 7 ao quadrado menos 1 sobre 12 vai ser igual a x ao quadrado menos 4. Eu já resolvi essa fração aqui, tudo bem? Então, P2 é igual a x ao quadrado menos 4. Então, agora,
a gente substitui na fórmula geral. Então, aqui a minha média geral, mais 1,9438, que é o valor de B1, vezes M1, P1. P1 é X. Menos o B2, que é o menos 1,9563, que vai multiplicar, então, o P2, que é o X ao quadrado menos 4. Tudo bem? Então, a gente resolve primeiro essa primeira parte aqui. Então, eu estou multiplicando aqui 1,9563 pelo X ao quadrado e 1,9563 negativo, vezes o menos 4 negativo, dá um valor positivo que eu vou somar com esse valor aqui também, o 156,3964. E encontro essa primeira parte dessa fórmula. Agora, a gente vai substituir esse valor de x por esse valor aqui, que é uma variável auxiliar x, que é igual a x menos a média dos tratamentos sobre Q, que é a diferença entre dois níveis sucessivos dos tratamentos, certo? Já que eles são equidistantes. Então, aqui a gente tem como média dos tratamentos 150 e a diferença entre dois tratamentos, dois níveis sucessivos é igual a 50. Então, agora eu vou substituir esse x menos 150 sobre 50, esse x auxiliar, nesse x e nesse aqui. Então, a gente fica dessa maneira a fórmula. Resolvendo aqui, então, essa equação, resolvendo aqui essa parte, lembrando que x menos 150, né, elevado ao quadrado, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 300x, mais o quadrado do segundo. Isso tudo sobre 50 ao quadrado. Resolvendo essa equação, a gente tem a equação final aqui para esse experimento, para esse exemplo. E aí, a gente pode também fazer um gráfico dessa equação aqui e visualizar, para visualizar melhor os dados. A gente pode apresentar esse resultado em forma de gráfico, tá? Eu fiz esse gráfico no Excel, tá bom? E pedi essa equação pelo Excel também. Eu só arrumei porque o Excel, ele mostra a equação pelo modo, pela fórmula matemática, né? Onde é ax2 mais bx mais c. Aqui pela fórmula estatística a gente tem que consertar e colocar o valor aqui estimado aqui no y. E a gente pode agora calcular o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, então, ele representa em porcentagem o quanto da variação na resposta ela é explicada pela regressão em questão. Para obter o coeficiente de determinação, então, a gente tem que somar nesse método, pelo método dos polinômios ortogonais, a gente tem que somar a soma de quadrado das regressões de grau mais baixo até aquela que determinou o grau da equação. No nosso caso aqui, a gente vai somar a soma de quadrado linear com a soma de quadrado quadrática. Soma de quadrado da regressão quadrática, certo? E vai dividir pela soma de quadrado de tratamento, já que a gente está falando de um coeficiente de determinação feito com resultados de um experimento. Então, nesse caso aqui, o coeficiente de determinação é igual a 0,8801, que a gente pode confirmar lá no gráfico que eu fiz pelo Excel. E aí, como a gente vai interpretar? Então, a interpretação desse modelo quadrático é pelo máximo ou mínimo de uma função. No nosso caso aqui, a gente tem um ponto de máximo dessa função, certo? Então, eu quero saber qual é essa dose de gesso máxima aqui, que eu vou obter uma máxima produção. Então, para isso, eu vou fazer, então, a derivada, certo? Então, o ponto de máximo é aquele que anula a derivada primeira. Então, a gente pode resolver isso por essa fórmula da derivada primeira, né? Onde a gente elimina aqui esse beta zero, a gente pega esse coeficiente, esse expoente aqui do x, 1 passa para cá multiplicando e elimina o x, pega esse expoente, ele é 2, passa para frente multiplicando também, por isso que deu esse valor aqui e ficou só o x. A gente iguala a zero e tem esse valor. Mas eu gosto muito de ensinar para os meus alunos uma fórmula mais simples, uma fórmula que a gente encontra em livro de segundo grau, que é a fórmula quando a gente pega a fórmula matemática. Então, o ponto de máxima a gente encontra com menos b sobre 2 vezes a,
sendo A o x ao quadrado e o B o coeficiente do x. Mas eu coloquei aqui na fórmula estatística, então vai ser o quê? Menos beta 1 sobre 2 vezes beta 2. Beta 1 aqui 0,2737, beta 2 0,000783, negativo. Só que, como eu falo, a gente não precisa preocupar com negativo ou positivo, porque esse valor aqui de x que eu vou encontrar é um valor positivo, né? A dose de gesso, assim como esse valor da produção, também tem que ser um valor positivo. Então, por a fórmula aqui, a gente encontra também o mesmo valor aqui de 174,7765 quilos por hectare. Essa é a dose para eu ter uma máxima, a dose de gesso, para ter uma máxima produção. E a gente vê que ela é coerente com o que a gente está visualizando aqui no gráfico. E qual é essa máxima produção? Então, para encontrar essa máxima produção, eu substituo, então, os valores, esse valor que a gente encontrou de x, na equação. Então, o máximo da função, ele é dado por y igual a 140,7835 mais 0,2737 vezes o ponto de máxima, menos o 0,000783 vezes o ponto de máxima ao quadrado. Então, isso é igual a 164,7 gramas, exatamente que a gente pode visualizar aqui no gráfico também. Certinho? Então, até a próxima, bons estudos!